Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Hoje nós ainda vamos dar continuidade na ressurreição de Jesus, narrado por São Mateus, para a gente poder refletir um pouco sobre essa parte que São Mateus descreve para nós sobre a ressurreição. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós notamos que todo o Evangelho, quase todos eles, começam com esta frase: naquele tempo. Então nós precisamos levar em conta naquele tempo, no tempo em que ele foi vivido, no tempo em que ele foi escrito, narrado. E aqui conta que as primeiras mulheres que chegaram no túmulo encontraram vazio e saíram para contar aos discípulos, para expor a sua alegria, a sua manifestação. Mas tinha os guardas da autoridade que estava tomando conta do corpo, para que ninguém mexesse. E como Jesus ressuscitou e saiu do túmulo, os guardas provavelmente haviam dormido, então eles não acreditavam que Jesus pudesse ter ressuscitado. Então eles foram até os anciãos, os sumos sacerdotes e contaram que o corpo tinha desaparecido. Como naquela época nunca ninguém tinha ouvido falar que alguém pudesse ressuscitar e sair do túmulo e ir para junto de Deus, então isso era inacreditável. Principalmente para aquele povo judeus que não tinha nenhuma crença, não tinha uma fé alicerçada no poder de Jesus Cristo. Então eles não acreditavam nisso. O que eles fizeram então? Eles fizeram como narra aqui no finzinho do Evangelho. Eles deram uma grande quantia em dinheiro para os guardas dizer que os discípulos de Jesus tinham ido ao túmulo e tinham roubado o corpo enquanto eles dormiam, para que o governador ficasse sabendo dessa forma. E o Evangelho narra no finzinho dele. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Não é de se estranhar que entre os judeus, naquela época, quando esse Evangelho foi escrito, então o Evangelho, São Mateus pôs até o dia de hoje, provavelmente o dia que ele escreveu, que isso se passou muito tempo depois do acontecido da ressurreição de Jesus. Mas o que mais deixa a gente cabulado é que
Já se passaram mais de 2000 anos. E até hoje, além de tudo que já foi escrito, que foi passado, que foi ensinado, muita gente, não sendo judeu, ainda não acredita nessa ressurreição de Jesus. É por isso que muitas vezes as pessoas que estão nas trevas, as pessoas que não têm essa fé, elas vivem num mundo obscuro, um mundo vazio, um mundo sem graça, um mundo sem valor. E aí elas preenchem esse espaço interior, que seria a parte que a gente fala assim, a gente tem o coração voltado para Deus. Pelo que dá a entender na nossa vida, nós temos dois corações. O coração físico, que nos mantém vivo, o corpo, mas temos o nosso coração espiritual. Então, quando a gente diz, abra o seu coração para que Deus possa entrar, não é o coração físico, mas o coração da fé, o coração do Espírito. Então, muita gente tem esse coração fechado. Tem esse coração fechado. E aí cria-se um vazio dentro da pessoa, onde ela tem uma vida sem graça. Aí ela busca preencher esse espaço com as coisas do mundo. Aí entra a ganância, entra a arrogância, entra tudo aquilo que é contra os critérios de Deus. E as pessoas vão se devastando, as pessoas vão se deixando levar por aquilo que é do mundo, por aquilo que é visível, por aquilo que é palpável, por aquilo que não se leva a nada. Nós acabamos de viver essa semana da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por um lado, nós temos a alegria de vivenciar a ressurreição de Jesus. Mas por um lado, a gente se comove por lembrar o sofrimento que Jesus teve na sua paixão, desde a sua condenação até a sua morte na cruz. E ainda saber que tem pessoas que não dão um pingo de valor pelo sangue que ele derramou na cruz, não por ele, mas por cada um de nós. E é uma pena, porque toda pessoa que não valoriza esse sangue derramado, ela sofre. É uma pessoa que tem muito a sofrer na vida por não valorizar esse amor que Jesus demonstrou por cada um de nós. Mas nós que temos a graça de não ler o Evangelho, mas que nós precisamos vivenciar esse Evangelho. E a cada um de nós que ouve essa pregação, que segue uma doutrina, que segue os caminhos de Jesus e que busca a perfeição da sua fé, a cada dia, nós já somos alguém que somos, como vou dizer assim, valorizado, nós somos alguém agraciado por ter a bênção e a mão de Deus na vida de cada um de nós. Passamos nossas tribulações, passamos nossas dificuldades, passamos, Jesus não passou a dele para poder chegar na sua ressurreição, na sua glória. Então, ele mesmo diz em outra passagem do Evangelho, se você quer me seguir, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Renuncia a si mesmo. Deixe as coisas do mundo, que isso vai ficar para cá. E busca as coisas do alto. Aí sim, a gente vai ter uma vida alegre, uma vida que tem sentido, porque Deus faz parte da nossa vida. Deus está sempre pronto a nos estender a mão para nos levantar quando a gente cai na nossa fraqueza, na nossa fragilidade. Por isso a importância da confissão, para que a gente alivia o peso da carga do pecado que a gente muitas vezes vai acumulando no coração. E tirando essa carga do pecado do coração, a graça de Deus entra para nos guiar e para nos encaminhar por aquilo que é mais sagrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que desça sobre nós, através da intercessão de Maria, nossa mãe,
A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.